Segundão, Colégio Curso Universo, de novo aqui com a minha bandana de Saci. Gente, veja bem, eu vou continuar aquela aula que eu parei. Então eu voltei alguns slides só para a gente poder observar que a Revolução Francesa é muito longo. E como tinha gravado 20 minutos, eu preciso terminar essa aula sobre Revolução Francesa com vocês, tá? Então vamos lá. Nós vimos várias coisas na aula passada, mas o que a gente vou pegar dessa parte aqui, da questão da votação dos Estados Gerais. O primeiro estado ele tinha 291 deputados, o segundo estado 270 e o terceiro 570. Veja bem, esses três estados aqui, para resolver o problema na França, para resolver toda aquela situação na França que estava acontecendo, o que aconteceu? O rei Luís XVI convoca os Estados Gerais e o sonho do que o primeiro e o segundo estado, o clero e a nobreza, eles não estavam dispostos a abrir mão dos seus privilégios, 291 e 270 representantes. Eles não estavam dispostos a abrir mão dos seus privilégios. Então, o terceiro estado queria que a votação fosse feita por cabeça. Obviamente, se fosse feita por número de representantes, o terceiro estado iria vencer, né? Então, como o primeiro e o segundo estado eles não quiseram fazer a votação por número de representantes, sim por cabeça, o terceiro estado ele sai dos Estados Gerais. E o que acontece? Vamos lá então, passa. Tirando isso aí. Então, como eu disse, aqui é a imagem da destruição da Bastilha, dia 14 de julho, e o terceiro estado ele proclama-se Assembleia Nacional. E quando eles vão se reunir, né, para resolver os problemas que estavam acontecendo na França, ali, para resolver todos aqueles problemas que estavam acontecendo, o salão estava fechado e eles vão ter que se reunir na sala de jogo da Pela. É ali que eles vão acabar se reunindo, né? E ali, para muitos historiadores, é o ponto exato, no dia 20 de julho de 1789, é o ponto exato da Revolução Francesa e não a derrubada da Bastilha. Mas tanto um quanto o outro também, eles têm a ver com a Revolução Francesa, então estão certos, né? Mas existe a divergência de datas, né? Que não interessa isso pra gente. Então, no dia 27 de junho, o rei Luís XVI ele obriga o primeiro e o segundo estado, o clero e a nobreza a se unirem novamente com o terceiro estado, e eles acabam aí formando vão fazer a Assembleia Nacional Constituinte. Tá bom? É o período que eles vão começar a fazer uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas a Constituição da França vai ser feita somente em 1791. Então vamos ver como é que ficou aqui. Vamos ver aqui então. Aqui, gente, é uma imagem, como eu já tinha falado para vocês, dos três estados, né, a representação como era, chamado de Antigo Regime, onde tanto o primeiro estado como o terceiro estado ele sustentava nas costas o primeiro e o segundo estado. Como eu já disse para vocês logo no início, na outra videoaula que está lá no YouTube, nós vimos que o terceiro estado ele produzia toda a riqueza na França e estava fora das participações políticas. Ou seja, eles trabalhavam duro para que o primeiro e o segundo estado pudessem usufruir o que eles trabalhavam com o suor do seu rosto. Então, e o primeiro e o segundo estado tinha muitos privilégios, coisa que o terceiro estado ele não tinha. Isso acabou gerando muitas polêmicas na França, né? Tanto é que aconteceu a Revolução. Então vamos ver aqui os resultados mais importantes da primeira fase. Nós sabemos que a Revolução Francesa ela passa por três fases que eu coloquei aqui no slide, tá lá no outro, mas eu não me lembro se eu coloquei nesse agora. Tá bem fresquinho, mas eu não me lembro se eu coloquei agora. É a primeira fase que foi de 1789 a 1792, que é chamada a fase do grande medo, né? E período de fugas, onde quem está no poder são os girondinos. A segunda fase, que foi de 1792 a 1794, que é justamente a fase mais radical, a fase do grande terror, a fase da Santa Guilhotina, que quem está no poder é os jacobinos, baixa burguesia, enquanto na primeira fase quem está no poder são os girondinos, alta burguesia. E a terceira fase, que é a fase menos importante, que vai de 1794 até 1799. É a fase menos importante da Revolução Francesa. Fase do cinismo, aquela coisa toda que está aqui, está tudo aqui. Então, que é a terceira fase, a fase chamada fase do direitório, né? Onde quem está no poder novamente são os girondinos. E só termina em 1799 com o golpe 18 Brumário, quando Napoleão Bonaparte assume. Mas isso é outra história, já a gente chega lá. Então veja, os resultados da primeira fase da Revolução, 1792 a 1794. Vamos entender aqui, fim dos privilégios feudais, porém esses privilégios, existia um acordo que eles iriam receber uma indenização por ter perdido esses privilégios. Eles que é o primeiro e o segundo estado, principalmente o segundo, afetou diretamente o segundo estado aqui. Aboliram-se expressamente os dízimos e as obrigações feudais dos camponeses. Então, beneficiou aí as classes subalternas, né?
Não estou dizendo que eles assumiram o poder, estou dizendo que a Revolução Francesa, eles tiveram suas queixas inseridas. Aboliram-se expressamente os dízimos, né, prejudicando o primeiro Estado. A servidão foi eliminada. Já se lembra, gente, que eu expliquei para vocês que existiam os impostos que os servos eles tinham com o segundo Estado? A talha, né, o servo tinha que pagar uma parte da sua produção para os senhores feudais. A colveia, o servo tinha que trabalhar de 2 a 3 vezes na semana nas terras dos senhores feudais sem receber pelo que produzia. O direito de caça dos nobres, né, que só quem poderia caçar eram os nobres e os servos não poderiam caçar. Então vários privilégios desses eles acabaram perdendo, né? E foram extintos os privilégios de caça dos nobres. Só os nobres poderiam caçar nas terras comunais, né? Era uma diversão dos nobres. Vamos ver no próximo slide aqui. Igualdade de situação perante a lei. Igualdade de situação perante a lei. Então, com toda essa questão, entra aí o conceito, né, de igualdade, liberdade e propriedade, que dá-se na chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Igualdade, liberdade e propriedade. Né? Então, ou seja, liberdade do que? Liberdade de palavra, liberdade religiosa, liberdade de imprensa. Agora, nós sabemos que no Estado absolutista o rei ele não permitia determinadas críticas com ele. Agora essa liberdade de imprensa não acontece. Garantia de propriedade, baseando-se aqui, essa garantia de propriedade, baseando-se aqui na questão de John Locke, Adam Smith, né? Lembre-se, gente, a primeira fase da Revolução Francesa, isso vocês não podem esquecer, tá bom? A primeira fase da Revolução Francesa, eles basearam-se em Barão de Montesquieu e Voltaire, tá bom? Já a segunda fase muda um pouquinho. Já vai com as ideias de Jean-Jacques Rousseau, fundador da democracia, né? Um pouco mais radical que foi a segunda fase. Então, ou seja, aqui o conceito de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Igualdade, liberdade e propriedade. Liberdade de palavra, tolerância religiosa, liberdade de imprensa, igualdade perante a lei e garantia de propriedade. Lembrando-se que no Estado absolutista, como eu já ensinei para vocês em Sociologia e também em História, vocês sabem que o absolutismo, o rei é quem controlava isso aqui tudo. Agora o rei deixa de... não comanda, né? A França vai passar a ser... A primeira fase, a França não é uma república, é uma monarquia constitucional, tá? O poder do rei foi dividido, nós vamos ver já aqui que eu coloquei para vocês. Então, a gente vai pegar um outro ponto aqui, né? Outros feitos importantes da primeira fase da Revolução. Secularização da igreja, né? A secularização da igreja, a igreja não vai mais ser aquela instituição tão poderosa como era antes, vai estar subestimada ao controle do Estado. A Assembleia Nacional resolveu confiscar as terras da igreja, a igreja lá realmente teve grandes prejuízos. A Constituição Civil do clero, né? Onde o clero agora, os bispos, arcebispos, eles seriam nomeados pelo Estado. Só em 1791 eles conseguiram a Constituição do país, que eu já expliquei para vocês. Então, outros feitos importantes da primeira fase: secularização da igreja. A Assembleia Nacional Constituinte confiscou essas terras da igreja e ficou para o Estado, né? Na segunda fase eles acabaram distribuindo. E Constituição Civil do Clero e, como eu disse, né, a Constituição em 1791. Pronto, então a gente vai ver aqui uma monarquia moderada, né, uma monarquia constitucional, era o que aconteceu, né, o voto ele passou a ser censitário. O que é voto censitário? Somente os homens poderiam votar, tá bem? Então os homens agora poderiam votar. Lembre-se que nos estados gerais eles não... O terceiro estado tinha pouca voz, mas agora eles vão poder votar normalmente. Desculpa, gente. Desculpa, perdão. Eu me confundi com a atenção aqui que meus filhos estavam fazendo barulho. Desculpa, perdão. Vamos corrigir. Voto censitário não. Voto censitário só vota quem tem determinada renda. Esse que eu estou falando é da segunda fase. Voto sufrágio universal masculino. Corrija o que eu falei, por favor, tá, gente? Voto censitário justamente só podem votar quem tem determinada renda, tá bom? Essa parte que eu falei que todo homem poderia votar é na segunda fase. É porque meus filhos fizeram barulho aqui para não atrapalhar a aula. Eu tive que chamar a atenção, então me desculpe, eu me desconcentrei. Então, ou seja, e a separação dos três poderes, né, que foi os poderes executivo, legislativo e judiciário. O rei ele não tem mais todos os poderes em suas mãos. O poder ele foi dividido. Executivo, que era o rei que governava, legislativo, que era feito ali pela Câmara dos Deputados, enfim,
e os juízes que faziam o julgamento, tá? Não era um governo que as massas pudessem considerar como seus. Por quê? Porque a gente vê aqui, como eu coloquei para vocês, o voto censitário. Logo, o povo ele percebeu que depois da Revolução, nessa fase da Revolução, nem votar eles poderiam. Então, por isso que eu coloquei aqui, não era um governo que as massas pudessem considerar seu, porque eles participaram da Revolução, tiveram algumas queixas, pequenos benefícios, né, pequenas coisas, migalhas, pelo que a Revolução Francesa foi, mas eles perceberam que nem votar eles poderiam, tá bom? Então ficou mais complicado aí para eles. Então não era um governo que as massas poderiam ser seu. A não ser na segunda fase da Revolução Francesa, que o voto vai ser sufrágio universal masculino, que foi de 1792 a 1794, onde as massas, aí o homem, né, todo homem vai poder votar, tá bom? Então coloquei aqui fase moderada, fase da classe média, ou seja, aqui quem estava no poder nessa fase eram os girondinos, a alta burguesia. Vamos lá, gente. Então a gente vai ver aqui a segunda fase da Revolução Francesa, que é aquela que eu falei para vocês. Só quero pedir desculpas pelo aquele erro que eu cometi, tá, gente? Eu não gosto de cometer erros dessa natureza, não, porque eu me desconcentrei mesmo, tá, gente? Meus filhos fizeram barulho aqui, estava atrapalhando a minha aula. Então, veja, segunda fase da Revolução Francesa foi de 1792 a 1794. Essa fase foi a fase da Convenção Nacional. Aqui a França já se tornou uma república. Você pode ver que ela tornou-se uma república. Essa fase aqui teve uma característica muito forte. Existiam extremistas, como os líderes, né? Georges Danton, Maximilien de Robespierre, Saint-Just e Jean-Paul Marat, né? O líder principal era Maximilien de Robespierre. Ou então, você queira chamar Maximiliano de Robespierre. Também não está errado. Um advogado bem tímido, porém de temperamento muito nervoso. Então existiam esses caras aí que estavam na Revolução. Eu acho que eu coloquei aqui a imagem dele, depois eu mostro para vocês já. Então, ou seja, aqui a França torna-se uma república, é a primeira república na França. Posteriormente, lá na frente, vai ter uma outra república. E o voto ele passa a ser sufrágio universal masculino, aquilo que eu falei anteriormente, né, que eu fiz a minha correção. Aqui sim, todo homem poderia votar, a mulher estava fora, a mulher aqui não poderia votar, né, preconceito, né, machismo. Luís XVI ele foi decapitado, já eu falo porque Luís XVI foi decapitado, e dominados pelas classes extremistas, como eu já falei para vocês. Essa aqui é chamada de direita e esquerda, como eu já tinha falado para vocês lá na outra videoaula, porque agora quem está no poder é justamente a esquerda. É a esquerda agora que está no poder. É os jacobinos que estão no poder. E eles sentavam-se justamente no salão do lado esquerdo e faziam oposição. Então foi daí que surgiu esse conceito de direita e de esquerda, nessa parte aqui. Tá bom, gente? Aí foi a fase da Santa Guilhotina, a fase onde muita gente morreu guilhotinado. Inclusive os próprios líderes da Revolução. Né? Maximilien de Robespierre morreu guilhotinado, Danton morreu guilhotinado, já Jean-Paul Marat ele foi assassinado por Charlotte Holmes, que era uma monarquista, ele morreu na banheira de casa, que ele era um médico chamado Jean-Paul Marat, era considerado um amigo do povo, também foi morto. Então foi uma fase realmente muito difícil, mas que o povo aí ele teve mais benefício com a Revolução. Então extremistas que representavam o proletariado de Paris, né? Aqui, como eu disse para vocês, já se baseava-se na ideia de Jean-Jacques Rousseau. A primeira fase baseava-se nas ideias de Voltaire e o Barão de Montesquieu. Aqui, na segunda fase, eram mais radicais, baseavam-se mais em Jean-Jacques Rousseau. Aqui eu coloco a imagem do momento em que o rei ele acaba morrendo, né? Vamos ver aqui no nosso próximo slide. O que eu separei aqui para vocês. Pronto, aqui, gente, forma-se a primeira coligação contra a França. Gente, por que aconteceu a primeira coligação contra a França? Áustria e Prússia versus a França. Gente, muito fácil. O que acontece é o seguinte, alguns da Revolução queriam quando a primeira fase da Revolução, muita gente acabou fugindo da França. Alguns nobres fugiram da França, assim como também padres, né, fugiram da França. E Maria Antonieta, que era a esposa do rei Luís XVI, que era descendente dos Habsburgos da Áustria, ela escrevia ao pai constantemente pedindo auxílio e socorro do seu marido, Luís XVI. Então ela vivia pedindo ajuda. Então esses nobres eles começaram a falar, olha, está acontecendo várias revoluções ali na França, cuidado, isso pode cair no país de vocês, isso pode vir para cá, lá eles estão derrubando o absolutismo, lá quem está tomando o poder é o povo. Então tudo isso aconteceu com que esses países também temessem que esse influência da Revolução Francesa caísse sobre seus países. Então esse temor fez com que acontecesse a primeira coligação, onde o rei ele foi acusado de traição, né, que eles acabavam defendendo
acabavam defendendo esse tipo de sistema, o sistema do chamado Antigo Regime. Como eles defendiam o Antigo Regime, então eles foram em socorro da França e acontece a chamada Primeira Coligação em 1792, onde o rei ele é acusado de traição. Em 1793 ele acaba sendo decapitado e morto, como citei no slide anterior, de conspirar contra a França. Obviamente que ele queria que a França perdesse. Por quê? Querendo que a França perdesse essa guerra, ele iria estar novamente restaurado ao poder, né? Vamos ver aqui no nosso próximo slide. Pronto, aqui líderes extremistas, né? Maximilien de Robespierre, Georges Danton e Jean-Paul Marat. São os três principais aí, né? Ainda tem Saint-Just, mas os mais importantes aqui, os três morreram, né? E tanto é que eles andavam juntos na Revolução. Esse camarada aqui, esse médico, ele acabou vivendo até em esgotos por ter sido perseguido, né? Acabou morando até em esgotos, passando tempos em esgotos, né? Esse aqui já acabava matando todo mundo, eles eram justos. Depois Danton ele acaba vendo que essa política de matar todo mundo, descabar, né, decepar a cabeça de todo mundo, era uma coisa muito radical. Andaram juntos durante grande parte da Revolução. Depois Maximilien de Robespierre manda matar Danton, né, ele também, e Danton é guilhotinado. Dizem aí, né, a história, né, que afirma-se que Danton, quando estava prestes a morrer, ele disse algumas frases. Algumas delas foram, né: mostre minha cabeça ao povo, não é todo dia que o povo vê uma coisa dessa. E também uma outra que ele disse, né: minha única tristeza é saber que eu vou morrer antes de Robespierre. Realmente morreu antes de Robespierre, foi guilhotinado, mas Maximilien de Robespierre também foi guilhotinado, tá? Vamos ver aqui nosso próximo slide. Realizações da segunda fase. Vamos ver aqui o que foi que a segunda fase fez de importante. Nós vimos o que a primeira lá fez e vamos ver agora a segunda fase, né? A segunda fase implantou o terror, que eu já falei para vocês, abolição da escravidão nas colônias francesas, acabou a escravidão nas colônias francesas, escravidão nas colônias, fim da prisão por dívidas, né? Isso beneficiou o povo, adoção do sistema decimal de pesos e medidas, aqui é mais informativo, né? Onde é mais informativo. Vamos para o próximo. Aqui, né? Fim dos privilégios de primogenitura. Aqui, gente, é mais explicativo. Porque, primogenitura, como assim, professor Rafael? Hein, Rafael? Explique isso direito. Fim dos privilégios de primogenitura, porque nós sabemos que quando um pai ele morria, quem herdava todos os bens, né, na nobreza, era justamente o filho mais velho. E o segundo filho geralmente tinha que ir para a igreja ou trabalhar com alguma outra coisa. Agora não. Os benefícios aqui eles foram repartidos entre os irmãos de forma igualitária, né? Então, fim dos privilégios de primogenitura. Aquela coisa de ser o filho mais velho e ter privilégios, acabou. Ainda bem, porque senão eu sou o terceiro filho, eu ia me dar mal. Então, veja bem. Confiscou os bens dos inimigos da Revolução. Aqueles que eram inimigos da Revolução. Minha esposa está rindo aqui, eu acho que é porque ela está rindo aqui do outro lado, que ela fica passando slides para mim. Eu acho que é porque ela fala, vai ter que bem que tu vai ter? Qual bem que tu vai ter, Rafael? Só conta? Ela deve estar rindo por causa disso. Tá? Então, ou seja, mas você também vai ficar que bem. Né? Então vamos lá. Confiscou os bens dos inimigos da Revolução. Acabou sendo confiscado esses bens aí da Revolução. E lembra-se que eu falei para vocês lá na primeira Revolução, que na primeira fase da Revolução, que existia uma indenização para o primeiro e o segundo estado que perderam seus privilégios, mas para a nobreza, obviamente. Isso aqui foi cancelado. Na segunda fase, eles disseram que não ia indenizar o segundo estado pelas perdas dos privilégios, tá? Não vai indenizar mais não. Então, confisco dos bens do inimigo da Revolução. As grandes propriedades foram oferecidas à venda ou vendida para poder fortalecer o Estado. Também houve a distribuição de terras, né? Cancelou a indenização, aqui eu coloquei, não sabia nem que tinha colocado, das indenizações da perda dos privilégios. Limitou o processo do trigo e de outros artigos de primeira necessidade, ou seja, aquelas pessoas que não tinham acesso ao trigo para poder comer, se sustentar de uma forma melhor, a República ela limitou esses preços para que não tivesse uma inflação tão alta. Então, para que o povo pudesse ter acesso aos alimentos de primeira necessidade. Então, ou seja, para beneficiar as pessoas. Lembre-se que nessa fase aqui o povo já teve mais benefícios mediante essa revolução. Vamos lá então, próximo. Aí, ou seja, né, aqui é a tentativa, tá bom, gente? Tentativa de abolir o cristianismo e erigir em seu lugar um culto à razão.
ou seja, perseguiram muito, né, essa questão do cristianismo. Você pode ver que eles eram bem mais radicais. Era uma mudança muito grande do que tinha acontecido no primeiro momento, na primeira fase da Revolução. Eram mais radicais, né, bem mais radicais. Adotou-se um novo calendário, né, o calendário da República, que foi iniciado, né, no dia 22 de setembro de 1972. Adotou-se um novo calendário, início da República. Não, gente, desculpa, 1972 não, aqui tá errado, tá bom, gente? 1792, o erro de digitação meu aqui, ai que raiva. 1792 foi um erro de digitação, tá bom, meu aqui. Separação completa da Igreja e do Estado, tolerância a todas as crenças que não fossem hostis ao governo, ou seja, aquelas crenças que faziam críticas ao governo não poderiam ter liberdade de culto, ou seja, também tinha seu radicalismo ali, não podia falar muito, tá bom? Entende, né, gente? 1792, por favor, corrija aí. Vamos lá, terceira fase da Revolução. Na terceira fase da Revolução, tira isso aqui, pode tirar. Na terceira fase da Revolução, que foi de 1794 a 1799, a gente vai ver que foi a reação termidoriana, né? Aconteceu na reação termidoriana, que foi o período do calendário, novo calendário adotado pela Revolução. Adotou-se uma nova Constituição, gente, presta atenção. Aqui os jacobinos eles acabaram saindo do poder e quem assume são os girondinos. Eles saíram porque aconteciam muitas revoluções, matou muita gente, eles acabaram ficando isolados no poder. Esse isolamento levou ao enfraquecimento dos próprios jacobinos, onde a alta burguesia ela assume novamente, mas foi uma fase menos importante. Aqui foi uma fase de cinismo. Eu coloquei aqui, mas eu vou falar. Foi uma fase de cinismo, uma fase de corrupção, uma fase de onde as pessoas do diretório eles queriam beneficiar somente a si mesmo, queriam se enriquecer, e tinham pessoas do próprio diretório que lutavam contra o próprio diretório. Então foi uma fase bem complicada e sem muita importância essa terceira fase. Você pode colocar no seu caderno, fase menos importante da Revolução Francesa. Então veja, vamos ver como é que ficou a situação da votação nessa fase da Revolução. Existia o cidadão, esse cidadão, ele escolhia os eleitores, esses eleitores escolhia o corpo legislativo, o cidadão escolhia os eleitores, esses eleitores só podiam escolher o corpo legislativo quem tivesse determinada renda, tá bom? Tinha que ter um dinheiro de tantos dias de trabalho, enfim. Então, ou seja, o cidadão já não podia eleger diretamente os candidatos do legislativo, tá? Já não podia. Esses eleitores escolhiam justamente os candidatos do legislativo. Esses candidatos do legislativo eram aqueles que... Passa aí, por favor. Esses candidatos legislativos, esse legislativo tinha duas câmaras, a Câmara Baixa ou o Conselho dos 500, e existia uma outra casa, que era justamente o Senado ou o Conselho dos Anciãos. O que acontecia aqui? Então, o cidadão escolhia os eleitores escolhiam o legislativo, os legislativos eles eram divididos em duas casas. Câmara Baixa ou Conselho dos 500 e Senado ou Conselho dos Anciãos. Esse grupo aqui era justamente quem indicava o grupo de 5 homens para o diretório. E o Senado ou Conselho dos Anciãos eram quem elegia e quem escolhia, eles indicavam os nomes, e eles daqui era quem ia escolher, iam votar, iam ser eleitos, iam eleger os 5 homens, que foram indicados pela Câmara dos Conselhos dos 500. Então você pode ver que o cidadão ele já perdeu grande parte aqui de sua participação, né? Pronto. E aqui, gente, a gente vai ver aqui o fim da Revolução Francesa, que é a terceira fase, onde nós vamos ver fase de estagnação, corrupção, cinismo, suborno, extravagância, competição por riqueza e fome, né? Ou seja, instabilidade. Logo, nós vamos ver aqui a segunda coligação contra a França, que foi feita pela Rússia, Grã-Bretanha e Prússia versus a França. Foi feita a segunda coligação, mas quem herdou essa segunda coligação foi Napoleão Bonaparte, que tratou de dar um jeito e vencer essa coligação. Turma do segundo ano médio, eu termino essa segunda parte da Revolução Francesa por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e nós nos veremos nas nossas próximas videoaulas. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!